Bom, quando se entra no assunto de simulador, de holograma, a gente acaba tendo que falar também a respeito de laboratórios, né? Laboratórios planetários, o que que significa isso? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho que avisar aqui as pessoas que estão chegando no canal, ou pelo menos estão assistindo essa live, com relação a esse assunto, tá? Elas podem até se sentirem um pouco perdidas, outras, assim, meio que feridas nas suas suscetibilidades, porque a gente acaba tendo que desconstruir algumas crenças religiosas, algumas crenças limitantes, e muitas pessoas não estão preparadas para isso, até porque faltam base de dados, né? E essa live de hoje, tá? Ela necessita de uma base de dados. Inclusive, essa base, tá? Ela já se encontra aqui no próprio canal do Flávio, tá? Que tempos atrás ele gentilmente criou uma playlist, tá? Com todas as lives que nós já fizemos juntos aqui, inclusive essa aqui é a nona. Então, as pessoas que precisarem buscar o fundamento, tá, de tudo o que eu vier a falar aqui hoje, por favor, tem que ter um trabalhinho de assistir às outras lives, porque todos os assuntos com relação a extraterrestres, contratos encarnacionais, túneis de luz, universo imaterial, realidades paralelas, dimensões, já foram temas de lives passadas. E não tem como eu trazer isso para essa live de agora, senão a gente não sai daqui nem daqui a uma semana, né? Então, todo o fundamento, para quem se achar perdido em algum momento com relação a certas questões que, por acaso, eu não consiga explicar, é só ir na playlist aqui do canal do Flávio, que lá se encontram tudo isso, tá? Ou então, quem sabe, lá visitar depois o meu canal, eu tenho lá vídeos específicos também sobre todos esses assuntos, tá? Mas hoje aqui é no canal do Flávio e é aqui que nós vamos nos centrar. Bom, gente, então voltando aqui à questão do tema de simuladores, hologramas. Bom, até o momento a gente só ouve falar nisso a respeito de tudo o que acontece ou deixa de acontecer com a nossa vida cotidiana dentro do próprio planeta, tendo como hipótese, tá, que isso aqui é um simulador, como alguns cientistas e alguns engenheiros, lá, inclusive do Vale do Silício, já têm aventado com relação a isso. Tá? Mas é um assunto muito polêmico. Mas quando a gente cai nesse assunto do simulador, uma das perguntas que surge é: mas por quê? Qual o motivo de se estar no simulador? É sobre isso que eu vou contar para vocês uma história, tá? Uma história que se baseia na questão da própria criação, e aí nós vamos acabar batendo de frente com o conceito da fonte, do conceito religioso do que é Deus, mas principalmente de como essa estrutura ela age dentro da criação, que é algo completamente diferente daquele ser barbudo, paterno e muitas das vezes violento que algumas religiões colocaram e ainda insistem em colocar para a grande massa da população do planeta. Então, eu achei por bem criar uma contextualização de forma a deixar esse assunto um pouco mais claro para vocês. Inclusive, também, né, acabando criando um adendo, uma explicação extra com relação à última live feita aqui no canal, no qual o título foi A Farsa do Mundo Espiritual, em que, logicamente, né, muita gente, quer dizer, muita não, aí até um exagero da minha parte, mas algumas pessoas, elas se sentiram incomodadas porque não tinham base de dados. Então, acabaram, logicamente, por conta disso, interpretando
todo esse assunto de uma forma equivocada, de uma forma religiosa, né? E eu peço desculpa a essas pessoas e eu vou tentar, então, aqui, no decorrer dessa história que eu vou passar para vocês, tentar elucidar um pouco melhor a questão também da live passada, que faz parte, tá, desse assunto da questão da simulação. Por isso que é a farsa do mundo espiritual. Bom, gente, essa história eu tenho que me basear, em certa parte, no livro de Urântia. Tá? Como eu já venho mencionando em algumas lives anteriores, quando começa a gente a entrar ou a tratar de estruturas que são estruturas imateriais, tá? Que não fazem parte do nosso universo material, o livro de Urântia, na minha opinião, é o livro que serve melhor como referência para tratar desses assuntos. Eu não conheço outro. Tá? E esse livro, ele, inclusive, ele descreve, tá, de uma certa forma, toda uma estrutura organizacional, até criando uma certa hierarquia, que administra o que nós entendemos como criação. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Nós entendemos como criação. Então, dentro do nosso atual estágio, dentro da matéria, a gente não pode afirmar 100% que tudo isso que nós vamos conversar aqui se estabelece, se funciona exatamente dessa maneira. Tá? Levamos em conta que a nossa própria ciência, ela mesmo já colocou isso como uma verdade física científica, que a nossa representatividade na matéria corresponde a, em média, 4% de tudo que existe no universo, tendo o universo, na questão científica, como a criação absoluta, o que vocês já vão, ou já, alguns já sabem, alguns vão passar a entender que não é bem assim. Tá? Então, vamos colocar desde o início essa questão, porque nem sempre houve a necessidade de simuladores e nem sempre o simulador versão Terra ele teve essa configuração que ele tem atualmente. Tá? Mas, para isso, nós vamos tentar entender como é que a criação, se é que a gente pode chamar assim, criação entre aspas, nesse caso, chegou à necessidade de se criar simuladores. Tá? Não só aqui no planeta Terra, mas como informações que nós temos, né, esses simuladores também têm outras características, tá, mas eles também estão, de uma certa maneira, implantados em alguns outros planetas que necessitam desse tipo de tecnologia. Tá? Então, vamos começar essa história. Tá? A questão começa toda no início da criação. Seguindo o livro de Urântia, se tem Avona e todos os superuniversos que foram criados ao redor dessa estrutura. Eu vou simplificar toda essa explicação, que demandaria aí uma live inteira só para explicar isso. Tá? Nessa região imaterial se encontra uma espécie de energia que é muito diferente da energia que a nossa ciência categoriza aqui no universo material. Lá no universo imaterial, a energia ela tem uma estrutura e uma configuração diferente, mas nós não temos uma palavra que possa definir o que é essa estrutura. Então, se chama de energia. E nós também damos um nome a toda essa estrutura como rede neural, né? Porque é uma forma de nós conceituarmos inteligências que não possuem ou não necessitam de corpos físicos ou unidades biológicas, como eu gosto de chamar, e vocês vão ver por quê, né? Para a sua manifestação. Simplesmente são formas, entidades energéticas que têm uma rede neural ou que demonstram uma inteligência, tá? Uma inteligência no nível deles, né? Veja bem, Avona, tá? Era uma, ou foi, ou continua sendo, uma experiência cocriacional.
Tá? Para nós aqui, nesse exato momento de entendimento, era como se fosse o início de tudo. Tá? Não é, mas isso é um assunto para lives futuras. Tá? Considerando que, para o nosso entendimento aqui, Avona é o conceito, é o início de toda a criação, como nos foi ensinado, tá? Essa criação constituída por essas redes neurais, eles, em determinado momento, eles notaram que quando ia se diminuindo a velocidade de frequência dessas energias, tá? O livro de Uranus já chama de energia humana ou energia morontial, conforme você ia desacelerando, tá? Essas partículas, dessas energias, surgiam outras estruturas que tinham uma determinada, vamos chamar de lei física, né, que regia essas estruturas que acabavam aparecendo com essa diminuição da frequência, e aí aquelas redes neurais que habitavam uma determinada faixa de dimensão, elas eram obrigadas a se fractalizar, porque aquele gradiente de energia da dimensão superior, não, a dimensão logo abaixo não comportava aquela transferência total de energia. Então, elas tinham que se fractalizar. Eu não, né? Mas os livros, as literaturas deram o nome de supramônadas, que seriam as primeiras estruturas neurais da criação. E nessa fractalização dava origem ao que o segmento místico deu o nome mais tarde de mônada. Né? E assim foi. Isso ia se densificando até que chegou a uma determinada densidade, basicamente próxima àquela estrutura imaterial que o segmento místico deu o nome de Eu Sou. Tá? Isso são tudo estruturas. Tá? Ali não fica um ser específico, só é uma estrutura em que as redes neurais se manifestam. Tá? E a característica do Eu Sou é de fractalização também. Ele já tinha sofrido pelo menos umas 3 ou 4 fractalizações, desde o início até chegar nessa estrutura. Isso tudo densificando a energia, tá? Essa energia morontial, até que depois, mais tarde, vira energia escura e matéria escura, já de conhecimento da nossa física quântica, né? A mecânica quântica, ou física teórica nossa daqui. Tá?